Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Beautycast by Leger. Estamos aqui com convidadas muito preciosas, doutora Carla Confessor, minha amiga, médica, nutróloga, expert em emagrecimento sustentável e reposição hormonal. Estamos aqui também com Renata Castro. Renata é mega influencer digital, mulher, sempre em busca do tão sonhado emagrecimento, da sua melhor versão. E eu sempre digo que ela é gente como a gente. Bem-vindas, meninas. Renata, doutora Carla. Bem, uma alegria enorme estarmos nós três aqui. E vou apresentar a minha grande amiga, dermatologista, doutora Gina Matzenbach, que é especialista em harmonização glútea, harmonização corporal, harmonização facial. Ela é nada mais, nada menos que speaker do melhor método para tratamento de celulite, que é a Gold Incision. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E eu vou começar com uma pergunta que me intrigou aqui para a doutora Carla. Carla, o que é esse emagrecimento sustentável? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Emagrecimento, sabe, Renata? Emagrecimento sustentável. Vamos começar, já que a nossa pauta é emagrecimento, vamos começar aí com essa pergunta. O que seria isso? Gente, como a própria palavra fala, né? Emagrecimento sustentável é aquele emagrecimento que se sustenta. E aí a gente tem várias estratégias para que o emagrecimento seja sustentável. Ou seja, sem aquele efeito sanfona. Exatamente, sem aquele efeito sanfona, para ser um emagrecimento de verdade. Que dure, né? Que dure, que permaneça, que é o que a gente consegue ter para ter uma saúde, uma longevidade muito saudável. Se manter naquilo, né? Se manter, exatamente. Porque, assim, é muito ruim esse efeito sanfona. Esse efeito sanfona não é saudável. E para a gente ter esse emagrecimento sustentável, é importante a gente trabalhar o quê? A composição corporal. Porque emagrecer não é perder peso na balança, como muita gente fica naquela coisa da balança. E a gente tem o quê? Como fazer uma bioimpedância, avaliar o quê? A composição corporal, o que é gordura, de fato, o que é músculo. E o músculo é muito precioso. E com esse advento aí, né, das medicações para emagrecimento, sejam fitoterápicos, sejam as canetas, acaba que o quê? Há muitos pacientes, por não fazer um tratamento individualizado, que é o que a gente vai falar, inclusive por causa da pele, né, doutora Gina? Exatamente, que tudo despenca. Muitas vezes o paciente não preserva o músculo, e músculo é ouro, né? A gente sabe que quanto mais músculo a gente tem, mais chance da gente o quê? Ter uma longevidade muito saudável. E é verdade que o músculo é mais pesado que a gordura? Como é que é isso? Tem isso, que a gente se pesa e às vezes não sabe se aquilo é músculo. Às vezes o peso não varia, né? Na balança. E mas você a gente sente no corpo. Você sente assim, no corpo mais slim, mas isso. o peso não muda. E a gente briga com a balança, tu falou? Exatamente. E é verdade, a gente quer ver ali o número mais baixo. Mas o músculo e a gordura, né? Existe ali aquela relação. Se a gente vai transformando... Transformando não, né? Porque não é uma transformação. Vai perdendo gordura e ganhando músculo, o peso se mantém. Porque o músculo é mais pesado, é isso? Exato. Muitas vezes eu tenho uma paciente que ela fala assim, nossa, hoje em dia eu peso mais e eu me sinto muito melhor, muito mais magra. Porque, na verdade, ela mudou a composição. Se a gente pegar uma peça anatômica desse tamanho de gordura, o músculo... isso aqui tem 1 quilo de gordura, mas isso aqui tem 1 quilo de músculo. Então, assim, não é... O músculo pesa. E aí, às vezes, a paciente percebe o quê? Na roupa que tá, né? Tá cabendo. E, às vezes, o peso na balança nem diferiu muito, Ou né? seja, ela tem menos volume, mas tem o mesmo peso. Porque antes tinha muito volume de gordura, perde e continua ali com o mesmo peso. Exatamente. Mas isso aí é todo um trabalho, né? Não é só um remédio que se toma, né? Sim. O meu marido, ele é personal, ele fala muito isso comigo também, porque assim, eu sou leiga nisso, gente, só quero ver na balança ali. Exatamente. Aí ele fala, você tá trocando, você tá perdendo gordura e aumentando a sua massa. Não adianta você querer ver diminuir na balança e você tá cheia de gordura ainda. Você tem que treinar, você tem que se alimentar bem. Claro. Além de tudo mais, né? E tu vem, né, Renata, num processo aí de emagrecimento, como eu falei. Quem não, né, gente? Quem nunca, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mas tu deve ter essa briga ali também, né? Eu tenho. Com a balança, com o que tu tá vendo. Mas tu já sente no Gente, corpo. toda mulher quer perder 2 quilinhos, sempre, Toda. né? 2? Vamos falar. Ninguém 2? tá satisfeito. Tu tá sendo muito econômica nesse 2. A gente nunca tá satisfeito. Não, a minha vida inteira. Eu já pesei até 54 quilos, pra mim era... Mas na época eu não achava. Eu achava que eu tava gorda ainda. Assim, gorda. Tu tem problema gorda, de né? falar quanto tu pesa? Agora eu acho que eu tô com 66. 66. Pesando em balança de academia, né? 66 não, 64. 64. Isso. E aí Deu tu uma emagreceu. diminuída bem na balança, né? Na Não, balança que diminui ótimo bem. também, né?
E meu metabolismo, ele era acelerado. Eu sempre fui uma pessoa de comer bastante, assim. Eu saía com meu marido, ele fala, gente, é difícil até disputar contigo, o que você come, hein? Aí eu, gente, mano, tô comendo. Sim. E aí, ele falava, você tem um metabolismo acelerado, porque você não engorda. Mais de uns anos pra cá, eu senti uma diferença Verdade, né? enorme. Depois fala aí pra gente, a verdade, né, expert. gente, que ano após ano, o nosso metabolismo, ele desacelera, a gente tem que comer menos e se exercitar mais, gente. Não tem, a Não verdade tem é milagre, essa, não nua tem e crua. mistério. Ai, é brabo, né? Não, realmente, eu acho que depois dos 40 vira uma chavezinha, né? Uhum. E eu imagino que os hormônios também, né, vão acompanhando todo esse processo, vai diminuindo tudo. Na verdade, assim, é o que dizem, né? A gente nasceu, já começa a, entre aspas, morrer, né? Eu bem tétrica aqui, né? Mas tudo vai envelhecendo, né? É. E aí tudo vai ficando mais lento. Mas hoje a gente tem hoje a gente tem muita opção. muito recurso, Fala aí pra gente, muitos muita ativos, muitos ativos para pele, né, doutora Ninguém mais Gina? envelhece, né? Se o A Shakur gente- me vê falando aqui que a gente nasceu e tá caminhando pra morte. Mas é isso, hoje a gente não envelhece. Consegue, né? Não, mas a verdade é que a gente, outra alternativa de não envelhecer é morrer, né? Então, Ai, assim, não é Não. credo. Mas a gente pode, hoje em Sim. dia, ter uma longevidade saudável, né? Consegue. E ter cada vez na nossa melhor versão, com toda a tecnologia, tratamentos dermatológicos, né, doutora Gina? Sim, vamos A gente falar. precisa falar sobre isso, gente, Sim. porque é um assunto super importante. Emagrecimento e queda do rosto, queda da face, queda do bumbum, né? Exatamente. E aí, vamos falar um pouquinho, Gina, sobre esse tratamento que a gente trabalha em conjunto, que é super importante. Quando eu tava vindo pra cá, eu até falei, gente, por que eu tô indo pra um podcast de emagrecimento? Que não é a minha área de atuação, né? Mas o que acontece? Hoje, com o advento aí do emagrecimento rápido, porque uma coisa é o emagrecimento sustentável, como tu falou. Mas a gente Né? consegue fazer dobradinha. Mas aí- Consegue fazer rápido e sustentável para depois manter. Mas, enfim, com o emagrecimento rápido de hoje em dia, o que a gente tem visto assim, no consultório no dia a dia? Isso é real. Ali, de 10 pacientes, 8 estão se queixando que emagreceram, e aí o rosto desaba, o bumbum perde-se, né? Ninguém mais tem bumbum, porque o que as mulheres às vezes não entendem, homens também, mas muito mais mulheres, né? Uhum. O nosso bumbum, ele é feito predominantemente de gordura, né? Então, o que dá aquele redondão, né? Que todo mundo busca, que todo mundo quer? É a gordura. Tem músculo? Tem. É importante malhar muito, muito. A gente não sou contra a musculação, muito pelo contrário. Tá ali na minha prescrição médica para todos os pacientes. Lógico. Mas o músculo, ele é grossinho, o músculo do glúteo, mas ele tá lá na profundidade. O que nos dá o tchan Preenchimento, do bumbum, né? O preenchimento, não, né? o que nos dá o preenchimento, entre aspas, Natural. é a gordurinha. Emagreceu, vai estar com um abdômen sarado tanquinho. Se tem bumbum é porque fez alguma coisa. Se tá com aquela projeção ali. Peraí, para! E aí, E o que é vem feito, assim, doutora Gina? Vamos falar. Aí os professores de educação física ficam no nosso pé depois. Teu marido deve saber. Ah. Não é assim, ó. Tem abdômen rasgado, tanquinho. Mulher, né? Abdômen Ele rasgado, sabe, ele fala. tanquinho. Essa aí colocou. Essa aí colocou. Aham. Essa aí colocou alguma coisa no busto. Porque Aham. não tem como, é fisiológico. Se a gente emagrecer, vai ser um emagrecimento como um todo. Emagrece rosto, emagrece braço, abdômen, bumbum. E onde tem mais gordura é onde perde mais. Onde O dia que a gente tem perde muita mais. gordura, no bumbum, né? O bumbum vai... E aí, como que a gente trata esse bumbum caído aí? Não, e quem vem de 30 quilos? Tem gente que vem com 30 quilos de emagrecimento, 25. Gente, Meu Deus. é um Aliás, a desastre. gente tem um Aí eu caso digo- lindo de uma paciente que a gente vai mostrar depois no próximo Beautycast, hein? Exatamente, tem vários Tem casos vários, lindos, né? é. A celulite melhora com o emagrecimento, mas aquelas muito fundas, aquelas que são Profundas, né? profundas, que tem aquela fibrose lá embaixo prendendo, não tem jeito, a gente tem que fazer Golden Incision. Mas assim, esses emagrecimentos trazem esse bumbum murchinho, e aí é o que eu digo para o paciente, não, para tudo, na frente do espelho. Para tudo, esse bumbum de 100 anos. Não. Aí o paciente, não, 80. Gente, não dá, murchinho. A gente faz preenchimento, né? Hoje em dia a gente consegue fazer isso. Quando não perdeu tanto volume, quer tratar só a pele, a gente consegue com estimulador de colágeno.
E As assim por tecnologias diante. também As tecnologias associadas. associadas para melhorar a qualidade da pele, não é mesmo? Mas aí, o que é o diferencial? Porque como a gente já sabe, a gente tem esse expertise, né, em relação ao que acontece de fato, né, com o emagrecimento muito rápido, com o advento das novas medicações, a gente já começa uma planilha de tratamento em conjunto, não é verdade, doutora Gina? Sim, são Já os vai- famosos planos de tratamento. Planos de tratamento, que a paciente já entra na clínica, já teve um emagrecimento rápido entre uma consulta e outra, a gente já Ou começa. vai ter, né? Ou vai vai ter. ter, é. A gente não deixa, a gente Já não planeja, espera né? despencar tudo. Na verdade, a gente já começa com um tratamento multidisciplinar, que é justamente isso. A doutora Gina, a gente tem um plano que a gente faz ali, que ela já começa os estímulos, as tecnologias, para que quando ela chega no final do tratamento, ela chega Ela- e fala assim, como é que eu não Nem, despenquei? nem sentiu. Sentiu na balança, mas assim, foi tudo muito bonito, né? Exatamente. Então foi, e manter depois, né? Exatamente. Então, quando a pessoa se cuida desde antes, ela mantém bem. Tu já nota alguma coisa, Renata, no Eu corpo, ia falar assim? isso, porque assim, quando eu emagreci, e olha que foi de fevereiro pra cá, né? Tem uns meses, não foi tão rápido assim o meu emagrecimento. Mas eu Mas acho eu já que se senti- mantém melhor, né? Mas eu mesmo assim eu ainda senti, eu ainda tô fazendo tratamento, né, aqui, que eu sinto que já deu uma derretidinha Uma aqui na minha derretidinha. pele. Isso eu já reclamava até antes, né? Mas eu Aham. emagreci, eu senti mais. Mais. E o meu bumbum também. Se você olhar hoje, você vai ver que ele estava mais projetado. A gente até colocou um negocinho aqui em cima, Sim, né? a gente já fez Mas um eu pouquinho. perdi. A Renata já fez um detalhezinho de preenchimento. Mas eu medi em casa, eu perdi uns 3 centímetros pelo menos, assim. Imagina, Olha, é bastante. E eu senti que de Bastante, lado Renata. ele deu uma diminuída, Quedinha. assim. Aham. Sim. Uma flacidez também, mas aí eu comecei a treinar. Mas tem todo um processo e um tratamento também pra se fazer. Exatamente, é. E eu não E- tenho que e- fazer. Então, às vezes, por exemplo, paciente que já fez preenchimento, né? Já tá com o bumbum ali super bonitão, só que aí depois emagrece. O que acontece? Muitas vêm falando assim, eu perdi todo o meu preenchimento. Eu falei assim, não, Não. preenchimento tu não perdeu, mas tu perdeu a gordura que já tinha nessa região. Isso. É. Então, a gente tem que entender essas diferenças também, né? A depender do produto que ela preencheu, por exemplo, se ela usa produtos de longa duração, ela não vai perder, Não perde. entendeu? Não Fica perde. Mas a gordurinha que tá ali junto, perde, né? Não tem jeito. A E gordura vai perder de perde. qualquer. Na verdade, a célula, né? A célula adiposa, a célula de gordura, ela aumenta e diminui. Aumenta e diminui. Quando ela Vai- emagreceu, ela vai murchando. Vai dar uma enxugada, Exatamente. Uhum. E assim, outras coisas também, não só assim, esse derretimento do rosto, do bumbum, que as pessoas já estão começando a se queixar, e eu quero ver se no teu consultório também, e ver se a Renata tá passando por isso, é queda de cabelo. Gente, queda de Aham. cabelo. É um Não tem como começar um tratamento. Eu não vou falar o nome específico das medicações, mas essas medicações que promovem, né, um emagrecimento rápido, não tem como não começar a tratar o cabelo desde que o paciente entra no consultório e vai fazer uso dessa medicação. Porque a gente sabe o quê? Quando a gente tem um déficit, né, calórico, o paciente começa a reduzir a alimentação dela, de preferência, né, orientada por um nutricionista, que a gente trabalha nesse tratamento multidisciplinar, Sim. a gente sabe que os nutrientes, né, vão diminuir de qualquer maneira. E o folículo piloso, né, que é aquela, né, partezinha onde sustenta, que segura o cabelo, você pode até explicar Sim, melhor eu vou depois. explicar, sim. Então, Ele assim, vai soltar aquele fio. a energia vai ser o quê? Vai para os órgãos alvos. E o cabelo não é um órgão vital para gente. Por isso que o cabelo cai, né? É. O nutriente vai chegar menos no folículo piloso. E a queda do cabelo acontece, como em qualquer emagrecimento, acontece, né? O eflúvio telógeno, você vai explicar aí sobre Exato, isso. Mas assim, a gente tem que saber que o paciente já tem que tratar o cabelo desde o início. Na verdade, o que acontece nos processos de emagrecimento é que, dessa forma eu explico para os pacientes, eles entendem, né? Não é a medicação em si que causa a queda, é o processo de emagrecimento. Então, o que a gente tem ali? O sistema nervoso central, ele é inteligente, ele entende que tem alguma coisa alerta. Se a pessoa perdeu 10 quilos em um mês, tem alguma coisa errada. Então, ele acha que aquela pessoa vai morrer. Ele é inteligente mais ou menos. Não, na verdade, nosso Mas corpo ele não está preparado para Não está emagrecer. preparado. Ele vai lutar contra. Exato. E aí, o que acontece? Ele começa a poupar energia para suprir os órgãos vitais, né? Rim, coração, cérebro, precisam de toda a nossa energia. O cabelo, coitado, apesar de ser vital para nós, ele É o último da fila, é o último da fila. Cabelo, pele, eu fico pé da vida, porque a pele entra aí, né? Cabelo, pele e unhas sofrem pra caramba nesses processos. Eu Por senti. quê? Porque o organismo ele joga toda essa energia aí
para os órgãos vitais. Então, aquele folículo que estava segurando o nosso fio, que talvez fosse crescer ainda 2, 3 anos, ou até 6 anos, que é o ciclo de um fio é até 6 anos, e só ia perder daqui uns 5 anos, enfim, aquele fiozinho, ele já libera logo. Então, a gente começa a ter uma queda muito maior do que a nossa queda do dia a dia, né? Que se chama, como a Carla falou, eflúvio telógeno. Então, assim, por que é importante tratar, né? Porque o fio... A queda, assim, por exemplo, o sistema nervoso identificou a agressão ali, o alerta, determinou que vai cair 25 mil fios, por exemplo. Até cair 25 mil fios, fica caindo. Porém, se a gente trata, a gente consegue que aquele buraquinho que perdeu o fio comece a crescer mais rápido. Muito mais rápido. Então, a gente trabalha nesse crescimento de um novo fio. A gente né? não espera a paciente chegar pra gente e falar, ai, meu Já cabelo tá é. caindo. Não, a paciente não vai. Ela Não vai falar isso. pra Ela gente. até pode falar, mas a Mas é gente muito já menos pode do que começar seria, a tratar né? antes. Muito menos. E até com polivitamínicos, coisas assim, que ajudam na força desse fio e na beleza do fio. Exatamente. Porque quando o paciente tá com queda e o fio tá bonito, dá uma maquiadinha ali, pelo menos, né? Tu nota alguma queda? O que você percebeu, Renata? Conta pra gente. Quando eu ia tomar banho, eu passo a mão assim, aí vinha Perde assim, muito mais. Gente, aí eu tô suplementando, assim. Eu tô tomando mesmo vitamina. Pra cabelo, focado em cabelo, né? Deu uma boa melhorada. Sim. Mas eu ainda tô com um pouquinho de queda. Não, e tu cuida bastante normal, do teu né? cabelo, Porque né? você tem a queda normal do dia a dia, mas eu ainda tô com queda anormal ainda, mas eu tô suplementando. Mas é por isso, porque na verdade ela vai seguir caindo, mas o teu fio que liberou esse cabelinho que já caiu, ele vai nascer um outro mais rápido. Não, e eu sinto que eu tô com muito cabelinho novo. Até me incomoda Frizz, às vezes, que eu faço a minha escova e eu vejo um monte de cabelinho, parece que tá arrebentado, mas não é. Aí eu até falo, vê aqui se a pontinha tá fininha. Porque se for fininha é porque tá crescendo, não é arrebentado. Eu vejo se a pontinha tá mas fininha. ela também, tu cuida pra caramba do teu Não, cabelo, gente, né? Renata super se cuida, gente. Renata, tem um armário gente. lotado de produto. Não. O legal é que a Renata compartilha a vida dela, né? Isso é muito Aham. legal, né? O dia a dia, isso é muito Eu bacana. indico. Cuidar de Tudo que eu uso. Não, e eu tenho um paciente que vem através da Renata e elas falam tudo que ela indica eu uso, porque são indicações muito quentes. Eu tenho que prestar mais atenção. Porque elas veem então. eu usando, porque de Vem, fato eu tu indico usa, que né? eu uso. Sim, E eu uso sim. muito, muito mesmo, gente. É, legal. E aí eu tenho muito produto de cabelo lá em Não, casa. e a tua filha tem um cabelão também, né? Aham, ela usa tudo. Ela usa Se tudo, bobear, ela né? até mais Gente, mais cabelo vaidosa que para eu. mulher. Vamos falar aqui, gente. A gente sem cabelo, a gente Ai, fica não. arrasada. Não, nem fala. Quando tem problema, né? Ai, dá uma Às vezes tristeza. a pessoa pode estar assim ali, eu vou falar aqui um tribufu, mas ela quer cuidar do cabelo primeiro. Aquela frase que fala assim, mulher de cabelo escovado não quer guerra com ninguém. Aham. É isso. Verdade. Mas E conta mais um pouco, assim, vieram algumas perguntas aqui que eu abri uma caixinha no Instagram e perguntaram assim, como eu faço pra usar a caneta emagrecedora? Gente, isso Gente, não dá. pelo amor de Não Deus. é bem assim, né, doutora Carla? Graças a Deus, agora em julho, a gente teve nessa recomendação, porque o Brasil era um dos únicos países que vendiam as canetas sem receita. Agora mudou? Mudou, Não tem que ter sabia. receita de controle especial, que isso é muito importante, porque estava vindo o quê? Uma população muito doente para o consultório, né? Muitas das vezes eu pegava uma paciente, chegava para mim e falava assim, doutora Carla, eu estou usando a caneta e já emagreci tantos quilos, mas na verdade ela nem emagreceu, ela catabolizou o músculo, né? Que não é o emagrecimento que eu falo sustentável. Ela perdeu músculo porque ela não fez a suplementação ideal. Ou ela seja, não se ferrou. se ferrou. E aí, muitas vezes, está com o quê? Com obesidade sarcopênica, né? Porque a gente vai falar muito sobre sarcopenia, que é justamente isso, né? A gente vai ter os adultos, muitas das vezes, magros, metabolicamente doentes, porque eles estão com peso ideal, mas eles estão com a Sem gordura lá em músculo. cima e sem eu tenho músculo. uma amiga assim, ela emagreceu a beça e ela foi no endócrino, eu também acompanho a vida dela, porque ela mostra tudo. Uhum. E ela tava com a gordura super alta. Você Pois olha é. pra ela, você pensa, ela é magra, é a falsa magra. Falsa magra, É. exatamente. Falsa magra, a gordura dela lá em cima. A sarcopenia é quando a gente perde músculo, né? Músculo, é gravíssimo. muito. Você está com um percentual de músculo abaixo do considerado normal. Uhum. Que isso vai ser uma patologia que a gente vai falar muito. Vai ser o futuro, Não, é vai ter porque muita gente Muita assim. gente quer emagrecer e não quer treinar, gente. Não A quer pessoa treinar, fazer esforço exatamente. nenhum. Não quer fazer Quer mudar a exercício, alimentação. não quer É. fazer nada. Quer continuar Exatamente. comendo ali o fast Deve food. ter muito no consultório, né? As pessoas chegam querendo muito, emagrecer muito. à custa do medicamento e ponto, né? E aí não se sustenta, porque uma vez que para de usar a medicação. Fica viciado, né? Mas eu vejo muito, por exemplo, assim, amigas, pessoas próximas. Eu tô usando uma caneta emagrecedora, porque eu tenho uma festa tal dia, vou emagrecer 2 quilos até lá. Não é assim? Não. Aí emagrece pra Deus. festa, depois larga tudo, engorda tudo de novo. Gente, isso é sério, não dá.
Não dá para ser assim, não dá. E, Não é sustentável. Sim, é para um evento, imagina que loucura. Então agora mudou a regulamentação, eu não sabia. Mudou, As mudou. pessoas não conseguem comprar tão facilmente, se bem que tem câmbio negro, né? Gente, tem mercado negro, o mercado né? negro tem para tudo, né? Tem desde a da reposição hormonal, né? Que nem as pessoas até brincam, né? Que quem é chique faz reposição hormonal. Quem não é, usa bomba. Que é o dark label aí, né? Os drugs deliveries. O mercado negro. Mercado negro. Ó, perguntaram sobre queda de cabelo. Estou precisando emagrecer, quero dicas. Eu acho que tudo que a gente está falando, né? Assim... Mas assim, se tem uma dica, a gente não tem jeito, né? A gente, para usar uma medicação, eu nunca prescrevo uma medicação para aquele paciente que não está comprometido em mudar o estilo de vida, né? E aí eles brigam contigo? Brigam, mas assim, eu também trago verdade, né, Sim, Gina? Porque não sim. dá. Não Tem dá. que treinar, tem que comer bem. E a medicação é muito bem-vinda, né? Eu acho que hoje, graças a Deus, com assim, né, as medicações mais modernas, com perfil de segurança muito alto, sem mexer em sistema nervoso central, hoje em dia a gente sabe que essas medicações, inclusive, são usadas para outros fins, né? A diabetes, não foi como surgiu? Surgiu, Assim, exatamente. Medicações emagrecedoras para tratamento de diabetes. E aí viram que os pacientes emagreciam muito. Mas a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e recidivante. Então, a gente sabe que a medicação hoje em dia tem Código Internacional de Doença. Sim. Obesidade é doença crônica. Então, assim, como um paciente, às vezes, tem a pressão alta e tem que usar medicação para a vida inteira, o paciente que tem a obesidade instalada, talvez ele precise usar uma medicação cronicamente, está tudo bem. O que vai diferir é ajuste de dose, qual a medicação melhor, qual também o tipo de fome que o paciente tem, né? Porque o obeso tem os fenotipos, né, de tipos de fome. Mas a gente sabe o quê? Que a medicação ela é muito bem-vinda. E hoje em dia, né, estão meio que rotulando aquela pessoa, ela emagreceu porque usou o medicamento. Porque a gente sabe, a gente tem consciência maior que obesidade é uma doença crônica e precisa ser medicada. Sim. Se a gente pegar uma população de fato obesa, eu não estou falando que está com pezinho a mais, aquela vaidade da mulher, né, que quer perder 1, 2 quilos. Sim. Mas aquela paciente que realmente, de fato, precisa. A gente sabe que medidas básicas de faça dieta e faça exercício físico, só 5% da população conseguem chegar no seu objetivo de peso ideal. Tem que estar muito focado, Tem que estar muito focado. E o corpo tem que responder, né? Tem que responder. Por isso que a medicação, quando indicada, né, e acompanhado com acompanhamento médico, ela é muito bem-vinda, né? E aqueles pacientes, por exemplo, assim, que têm obesidade, emagrecem 20, 30 quilos. E aí, depois, como faz para manter a medicação sem seguir emagrecendo? É ajuste de dose? Ajuste de dose. Às vezes, remissão de medicação, a pessoa fica sem, mas se ela percebe que voltou a ganhar, ela volta a usar. Então, doses de manutenção. Manutenção. Né? E tá tudo bem, né? Sem julgamentos, né? Sim. É uma doença. Sim, exatamente. Gina, fala pra mim o que as pacientes mais se queixam e chegam pra você no consultório. Aquelas que não fizeram acompanhamento conosco ali seguido, baseado, né? Às vezes eu pego pacientes de vários locais, viram para mim e falam assim, doutora Carla, o que eu faço? Vai conversar com a doutora Gina. A sala ao lado. Vamos para a sala ao lado. O que elas falam? Fala para você. Olha, vou falar um pouquinho de rosto também, né? Então, assim, tem até um mito, né? Que quem corre fica com mais flacidez, né? Tem muita gente que não corre para não ficar com flacidez. Mas não é exatamente a corrida, né, gente? É porque a pessoa que corre ou o que a gente está falando emagrece, assim, mais, né, com algum tratamento ou não. Quando a gente tem um processo de emagrecimento maior, a gente acessa gorduras que, às vezes, aquela paciente ali do dia a dia não vai acessar. Então, a gente perde a gordura facial, né? Então, perdendo esse preenchimento aqui... Natural. Vulgo bochecha. Que as pessoas muitas vezes tiram, né? Tem gente que tira. Tem gente que tira e se bem indicada. Depois que eu descobri, eu não tiro não, gente. Mas tu não tem indicação, não. Fala sério, Renato, você queria tirar isso? Não. Muito tempo atrás me falavam, não, mas tu não tem indicação. Quando bem indicado... Exato. Tu recebeu convite? Já recebi. Não, tu não tem indicação, não aceite. Não. Mas assim, isso é ouro, Renata, pelo amor de Deus. Mas quem tem indicação e bem indicado fica bom. Mas quem não tem indicação não tem que fazer. Não precisa. Né? Não precisa tirar a bola de bichô, né? Aqui dentro é uma bolinha de gordura que a gente tem. Mas quando a gente acessa esse tipo com o emagrecimento, o rosto vai ficar cadavérico, né? A gente perde até essa região que é a fossa temporal.
né? E hoje em dia a gente consegue, sim, harmonizar o rosto, preencher, tratar a pele. Porque, assim, com o emagrecimento vem a flacidez, né? Então, não só a perda do volume, mas a flacidez em si. E aí, a gente tem que fazer um tratamento conjunto. É o que eu gosto muito de falar, né? Eu gosto muito do tripé aqui no rosto, que é deixar a nossa protuberância óssea projetada, esses 3 ossos, né? Então, o mento aqui e aqui. E o miolo. Porque às vezes vem gente também só quer fazer preenchimento, só gosta de preenchimento porque o resultado é imediato, né? Como é que sustenta o miolo, Gina? O miolo, a gente tem o miolo, né? Especialmente quem emagreceu muito, isso aqui fica molengo. A gente tem que fazer tecnologia, a gente tem que fazer estímulo de colágeno, e isso é sempre, né? Não é um dia, fez uma vez e acabou. Anual. Então, tem esses protocolos anuais, né? Os planos de tratamento, isso E fica combinado, muito que é mais- o que a gente faz. Fica muito mais tranquilo pro paciente. Quando ele entende que ele Mais tem um tranquilo. protocolo, ele vai se orientando. Ó, esse mês eu vou fazer Ele isso. sabe o que ele vai fazer cada vez. Financeiramente, fica mais Se organizado. organiza. Porque a pessoa já tem o planejamento, né? E de resultado, tudo que tem protocolo, tudo que tem sequência, tem um resultado melhor. Mas olha, as pessoas elas não têm noção que isso aí é benéfico, assim. Porque eu sei, porque eu recebo muito julgamento de mulheres que falam assim: para de mexer no rosto, para de fazer o quê? Elas não sabem que eu tô fazendo tratamento, que eu não tô colocando nada. Eu tô fazendo as tecnologias para melhorar minha pele. Eu vou pra tentar manter. explicar, eu não sei, né? Não sou da nem área, não sei perde tempo, explicar. Renata. Aí eu, gente, eu estou querendo envelhecer bem, a pele, ela derrete, eu tô fazendo isso e aquilo, eu não tô colocando nada aqui no meu rosto. Exato. Não, De e mesmo muitas que vezes, coloque. Renata, você deve ter aquela pessoa assim, você não precisa fazer nada, Renata, você tá tá ótima. linda. Mas por que você tá ótima? Porque você eu tô se fazendo. cuida continuadamente, não é Exatamente. verdade? E tem Mantém. muita mulher que tem preconceito. Muita. Preconceito, Acho e que não achando que a gente precisa. tá fazendo demais, e não é, elas não tem conhecimento, né? Não tem o conhecimento e às vezes um pinguinho de inveja ali, né? Com Tá bem, certeza, né? mas assim, É. exatamente. Então, assim, tem aquele perfil que só gosta dos resultados imediatos e aí vai focar muito em preenchimento. Só que não dá pra gente... Como é que vai tratar esse miolo aqui se não fizer um laser, né? Laser que firme a pele, que firme, inclusive, a parte muscular, né? Então, assim, no rosto, a gente tem como planejar esse emagrecimento junto com os procedimentos para esse rosto não despencar, tá? Exatamente. E isso vai ser de um emagrecimento, isso do próprio envelhecimento, que a gente também vai perdendo algumas gordurinhas. E então isso vale para o corpo. Também a gente consegue planejar. Gente, né? eu acho que hoje em dia o corpo é o novo rosto, É né? o Vamos novo falar um rosto, pouquinho sobre isso, Gina? Porque acho que assim, os tratamentos dermatológicos, todo mundo ficava muito naquela coisa de rosto. Acho que tá bem, passou um pouco, né? Seguimos com o rosto, mas hoje em dia Não. o bumbum tá muito em alta. Muito. Não, o que a gente recebe de paciente na Leger, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Todo Esses mundo dias eu tava com uma albanesa, tá? Uma israelense, tá? Que vem muito também por conta do tratamento de celulite, né? Aham. Que a gente tá... Referência, referência gente. mundial em celulite, né? Em glúteo, na verdade. E as pacientes vêm buscar, né? Porque querem, né? Os melhores resultados. Então, assim, a gente consegue... É o que eu digo para os pacientes. No bumbum, a gente consegue fazer milagres. Faz. Né? Na coxa, a gente precisa muito do paciente, porque ele tem que ir para academia Gente, malhar. tem que malhar. Ele tem que Aham. emagrecer a coxa. É. Né? Eu já te falei isso, Aham. eu acho. Mas, enfim, Eu tenho só de um lado aqui umas zinhas que não saem, né? Eu já até te falei que a gente até mexeu um pouquinho. celulite. A Por Renata mais já que eu fez treine, Gold. não sai. Gente, Não, a Gold foi a mudança na minha vida, gente. Eu juro. Eu já fiz tanto tratamento aqui no meu bumbum. uhum. Eu até falo com a doutora Gina que depois que eu conheci, que eu vi aquele, eu falei, não é possível. Eu vou entrar em contato, porque eu tinha, graças a Deus, É. uma Que celulite bom. profunda, que eu Uhum. fazia de tudo. Eu já preenchi, eu já fiz lipo, já preenchi. Eu já fiz vários Já tinha tratamentos feito e não várias coisas. saía. Não saía, né? Aí quando eu vi aquele milagre ali, aquele antes e depois, eu falei, gente, não é possível. Eu entrei em contato, aí a gente fez esse... Hoje, eu sou outra. Não, a Renata falava que não tinha coragem de entrar e sair da piscina. Ah, eu Imagina sempre com esse fiz. monte Gente, é de- verdade. É É, limitante, porque a gente tem que estar bem com a gente Era bem mesma. profunda, no meio de uma nádega minha. Eu tinha muita vergonha. Eu achava que o pessoal, eu ia sair, eu já ia logo reparar, porque a mulher repara, né? É. Mulher A repara. mulher, é. homem, muitas das vezes o homem não tá nem aí, né? Vamos falar a verdade. homem Mas a mulher é a que maioria. mais julga. Aí eu pensava, vamos olhar logo aqui, vamos bater direto o olho ali. Foi a melhor coisa. Só sai enrolada, só entra na piscina de burca. Burca, é? Imagina. Aqui é outra da burca. É? Mas, não, Ai, estamos meu em Deus. processo melhorando, de estamos em tratamento. processo de tratamento, tá Estamos tudo em bem, tá processo tudo de ótimo. tratamento. Mas, assim, esse negócio é impressionante, né? Como que as pessoas... aí vem em busca do bumbum perfeito, né? E isso mexe com a autoestima. E aí, assim...
eu trabalho com isso há muitos anos. E aí eu fico assim, às vezes é uma conversa comigo mesmo diária. Eu falo assim, ai, gente, que coisa fútil isso que eu faço. Mas não é. Não é. A autoestima da É mulher. autoestima. E é impressionante como que muda. Não só ali o bumbum em si, mas o comportamento. De né? confiança, autoconfiança. De autoconfiança. Então, assim, até no trabalho, essa mulher desempenha melhor. No casamento nem se fale, né? Como um todo, né? Então, Sim. assim, isso... Todo dia eu tenho essa conversinha comigo mesmo, porque a gente consegue mudar vidas. Exatamente. Né? Mudar vidas. Os pacientes choram. As pacientes choram. Gente, isso choram. é o nosso dia a dia. A gente vê, elas ficam assim, meu Deus, não É, acredito. são Choram mudanças. de lágrimas mesmo. Exatamente. Semana passada eu estive com uma paciente que veio indicada pela Renata, né? E que ela falou, ela chorou assim, ela falou assim, doutor, ela se viu no espelho depois, foi um tratamento de celulite. E ela se viu no espelho depois e ela assim, ai, eu tô segurando o choro, eu não preciso segurar, dá um abraço aqui. Gente, é e tal. gratificante, né? É muito bom. Exatamente. E porque assim, falando especificamente da celulite, né? A celulite, assim, a gente estuda muito esse assunto, né? Então, a gente tem a publicação do livro, que até tá por aqui, enfim, o livro de Vitória contra a Celulite, né? Do Dr. Roberto Shakur, que desenvolveu essa técnica, descreveu essa técnica, mas a gente, né, somos vários médicos que participamos ali dessa publicação desse livro, e eu estudei especificamente a gênese da celulite, como que surge uma celulite. E os estudos mostram que, por mais que a pessoa tenha um emagrecimento substancial, e aí emagrecimentos de mais de 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, a celulite, ela não melhora. Por quê? Né, que ela não melhora? Porque ela é mais associada à flacidez do que propriamente à gordura localizada. Olha. Porque ela tem aquela fibra que puxa, aquela fibrose que prende lá embaixo. Aquelas peças de anatomia são maravilhosas quando a gente vê, né? Bacana. Pode até mostrar, de repente, exatamente, né? exato. Podemos mostrar essas traves fibróticas, mas Vai enfim. puxando, Então, o assim. que acontece? A pessoa fica ali, às vezes, frustrada. Quando é aquela celulite casca de laranja um pouco mais superficial, ela vai melhorar com o emagrecimento. Com Porque é uma- dieta, com treino, melhora, com tudo, o treino, melhora. Porém, aquela celulite grau 3, grau 4, que é mais funda, ela não melhora, ela até piora, porque o tecido fica é murcho verdade. Aí puxa mais. e fica mais aparente. E isso a gente nota que conforme a pessoa, mesmo sem processo de emagrecimento, a partir dos 40 anos, a gente começa a ter uma flacidez natural. Natural, Tá? perda E de quem é colágeno, magra, né? exatamente, quem é magra vai ter mais essa flacidez. E aí, porque não tem aquele, entre aspas, aquele preenchimento natural, né, ali do bumbum, da coxa. E incomoda mais. Então, assim, tanto com o emagrecimento quanto com o envelhecimento, a gente nota que as mulheres ali de 45 para 50 se incomodam mais com a celulite do que as próprias mais novinhas de 20 e poucos, né? Que às vezes Que nem perdeu tem, aquela gordurinha. porque perdeu e ficou mais mole, né? Então, ficou mais molinha. A Faz gente aquela acaba... sombra também, né? Faz a sombra, exatamente. Então, os pacientes nos procuram muito nessa faixa etária, entre 40 e 50, até, hoje em dia mais, né? Porque, como a gente falava no início, as pessoas não envelhecem, né? Gente, idade Então, é só um 60, número. É só um Eu número. sempre falo isso. Mas é verdade, gente. Exatamente. Só o número, porque eu sou vaidosa. Não quero saber se eu vou estar com mas tu tá super 70 nova. e Exato. vou continuar me... Exatamente. Não, é sobre tem paciente isso. que digo assim, agora quando tu estiver com 70, tu volta pra gente botar um pouco mais nesse bumbum. É o planejamento a longo olha prazo. assim, Planejamento a longo prazo, né? Vamos fazer um plano de tratamento aí de 30 anos. Gente, forever. mas as pessoas... Tem muita mulher vaidosa. Minha sogra, por exemplo, ela vai fazer 70 anos. Gente, corta essa parte. Que ela não vai gostar com a idade dela, não. Pode falar. Ela É não verdade. aparenta que tem 70 anos, porque ela é muito vaidosa também. Ela faz os tratamentos, ela treina. Imagina. Ela também se alimenta bem. Não parece que tem 70 anos. Ninguém Não, diz. idade é que só ela um tem. número. Eu É vou, só eu um vou número. falar, eu tenho paciente que chega pra mim no consultório e fala assim, sabe a idade. doutora Carla, eu com 53 anos, eu sou muito melhor do que os 38. Aí você olha a foto da paciente, você olha, ela mostra e fala, caramba, realmente, transformador. Transformador. Parece que hoje as pessoas têm mais consciência, não só opções terapêuticas, né? Mas tem mais consciência de que podem. Não, tanto que no Instagram toda hora aparece as atrizes, né? Atriz tal, X, com, sei lá, 60 anos do tempo de Dessa antigamente. novela que mostra, né, com 40 e agora, anos. o que é alguém com 60 anos agora? Tipo, até os Outra. looks. A Os aparência looks, o totalmente cabelo, diferente. aquele Tudo. permanente no cabelo.
Aquele altão. Não existe Mudou, mais. é. Então mudou, exato. É, A gente é. tem opção pra tudo. Não, gente, Mas sem eu acho que é contar que acima das opções, eu acho que hoje a coisa mais consciência. preciosa, né? A gente vê assim, até no mercado, né? Assim, no mercado assim, do lifestyle. Gente, o luxo é você se cuidar. Não é você ter uma bolsa de grife, é você ter um momento para você se cuidar, ter o seu autocuidado, né? Hoje em dia, o luxo é isso, é ter esse tempo, né? É. Ter esse Não, tempo. eu achei- Eu tô precisando de luxo. Não, eu achei o máximo uma vez, já tem tempo, já tem uns aninhos isso. Eu já sou vaidosa desde sempre, né? Mas assim, depois realmente dos 30, 35 anos que eu comecei a me cuidar mais. Porque antes eu não passava um creme no meu rosto. Foi quando eu comecei a ver mesmo que eu tava precisando, que eu comecei a me cuidar. E hoje em dia não abro mão de me cuidar. Sim. E aí eu postei um vídeo arrumando a casa, né? Que eu posto muito vídeo de humor, de tudo. Aí veio muito homem comentando. Ah, depois que a empregada foi embora, ela foi limpar. Olha o cabelo, olha a pele, olha a unha, olha não sei o quê. Aí eu, gente, a mulher não pode se cuidar, que ela não é mais dona de casa. ou que ela seja, tu tem tinha que estar destruída pra ser velha, dona de casa. acabada. Ai, gente, que horror! Que isso, gente? Preconceito. Muito, muito, gente. Tem que se cuidar, as pessoas, né? Mas graças a Deus as pessoas estão se conscientizando disso. Gente, as eu mulheres. não posso nem acho falar, que porque as minhas ajudantes de casa, elas, minha filha, elas tudo tem que ter um salão. É a unha e o cabelo, no Não, final de e a semana eu dou unha maior super, força. super Tem que linda ser a unha, assim. como É. consegue, né? É. Ah, hoje em dia é só botar, né? Um gelzinho. Não, Que dura. Eu tô precisando de umas dicas. Mas, ó, o que veio aqui também, ó, falando uma pergunta, e aí eu acho que a Carla até já falou isso, como usar a medicação emagrecedora. No caso aqui, a caneta emagrecedora, mas é o que a gente tenta hoje em dia, não é só simplesmente uma caneta, é uma medicação. Uma caneta emagrecedora pode ensinar... Diga, vai no consultório que eu vou te ensinar bonitinho, alô? tá? E se é que você de fato precisa, né? Tem isso também. Gente, isso não é brincadeira, né? As pessoas ficam... É diferente de tomar um chá emagrecedor e olhe lá, né? olhe lá. Tem uns chás que a gente perde tudo também. Fake news. É diferente. Ou tem piriri, né? Exatamente. Ah, eu já Exatamente. tomei um medicamento que, meu Deus do céu, eu tava no mercado, tive Te correndo pra desidratou. casa. Te desidratou. O número 2 foi ali, gente, juro. Urgência. Não, é Mas horrível. é isso, fala mais pra gente, o que mais que os pacientes se queixam, assim, tipo, dor de estômago, tem isso, porque tem uns medicamentos que a pessoa quase não consegue, porque fica sem conseguir comer nada, fica passando mal. Eu já teve essa onda de medicamentos, né? Ah, sim, mas as Hoje em medicações, dia, hoje em dia, se você melhoraram. é orientado, você vai ter pouquíssimos colaterais. Os colaterais, poucos. As medicações novas, os colaterais são muito poucos. E quando o paciente passa por consulta, a gente já orienta, ó. Você pode sentir isso, ou isso, se você sentir, a gente já tem uma medicação SOS. São medicações com perfil de segurança altíssimos, né? É mesmo. E não tem mais aquele desconforto. Não, muito pouco. Muito É pouco. mesmo? Então é por isso que as pessoas tomam assim. Tomam que qualquer nem coisinha. água, Tomam que nem exatamente. água. Que nem água. Porque Mas se desse muito efeito colateral, Não tem esse medo, Exatamente. não né? Mais, teriam mais medo, né? Verdade, verdade. E as pessoas, quando emagrecem muito, que derrete isso aqui, qual seria o tratamento ideal para a pessoa estar fazendo assim? Para poder estar melhorando isso aqui, ó. Contorno, Por exemplo, o meu né? ainda acho que tá um Contorno. pouquinho. Eu ainda tô melhorando, ainda tô cuidando aqui, ó. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui cai aqui, ó. O bulldoguinho. Isso aí. O bulldog é super difícil de tratar, sabia? Porque fica muito mole o rosto, né? Mas assim, quando tem gordura mesmo ali naquele bulldog, que a gente palpa e vê que tem gordura, eu gosto de associar enzimas, tá? Com as tecnologias, por exemplo, ultrassom microfocado, que é o famoso Ultraformer, bioestimulador de colágeno, nesse L para puxar o rosto. Mas é para injetar esse bioestimulador? O bioestimulador é injetável, né? sim. As tecnologias, por exemplo, o Fotona, ele dá um tightening. Então, sempre procurar as coisas que façam lifting, né? Isso quando a pessoa não tem indicação do lifting propriamente De fato, dito, que é. é Sim. o corte, né? Aham, Reposicionar os tecidos. Mas, assim, a gente, por exemplo, assim, quando a pessoa tá muito com volume aqui embaixo, que derreteu e caiu o bulldog, fazer um ponto de sustentação aqui em cima, trazer o nosso olhar para essa região é muito interessante. Porque, assim, essa gordurinha que vai caindo aqui embaixo, ela vem derretendo aqui de cima. Então, ela vai despencando, vai
pesando Isso, eu no odeio suco, essa linha que me dá aqui embaixo pesando, da ó, boca, vai, olha. vai Para, tendo Renata, esse perfeito. movimento, ó. Tô falando. Tu tá super Não, porque bem. antes eu me É. incomodava só com essa linha aqui. Aí eu fui tratando. Mas depois que eu dei uma emagrecida, até depois com a idade mesmo, antes de emagrecer, eu já comecei a me incomodar com essa partezinha aqui, ó. Com esse que parece tipo Então, ventrílocozinho. que fica. a gente vai tendo dois movimentos no rosto. Este, nesse sentido, que pesa no sulco e nesse sulco, né? Então, nesse sentido, e para baixo também. Então, a gordura ela só desloca nesse sentido, pesando os sulcos, ou na verdade, nesse sentido. Quem é mais gordinho e tem muita gordura na bochecha vai pesar nos dois sentidos, tá? Quem é mais magro vai ter, por exemplo, eu sou um bom exemplo. Eu começo a ter uma perda dessa linha aqui, ó. Especialmente quando E quando olha pra baixo, quando aham. olha para baixo. Então vai ter uma pelinha aqui. No caso, eu não tenho muita gordura, mas vai ter uma pelinha aqui. Aham. E aí a gente tem que firmar bioestimulador, tecnologia, Fotona, Ultraformer, Morpheus, essas coisas. Então tem que associar injetável com tecnologia. Então, e fazer esses planos de tratamento. Não existe um milagre, Não existe existe. um tratamento Não vai ter um creminho, sequencial. né? Que você Não, sabe cuidar creminho em não, casa. não, esquece. Vai ter um Creminho, podia ser, né? Ah, isso é Creminho bom, ia ser né? tão fácil, Daquele, né? aquelas coisas Eu tenho uma coreanas. pergunta, eu tenho uma pergunta. É. Eu tenho uma pergunta. O que acontece? Eu tô vindo de um pós-parto, né? Eu tô Ai, com um gente. nenenzinho de 5 meses. João, coisa mais fofa, gente. Coisa mais fofa da minha vida. Mas assim, o que aconteceu comigo na gestação? Fora que eu fiquei viciada em suco de laranja, tá? Ixi, pelo amor de E Deus, corta suco de isso. laranja Come engorda a pra laranja, vai caramba. comer Era a melhor eu ter... laranja. Não é pior era do que o de melhor- uva, não, né? O quê? É pior do que o de uva, não, né? O que é pior, Suco de gente? uva integral. Suco de uva ou laranja. Os dois são Gente, péssimos. É, não, muita pá, é muito não. açúcar. É, né? É. O açúcar da própria fruta. Mas eu fiquei viciada em suco de laranja. Hoje que eu consigo pensar que assim, gente, por que eu tomei tanto suco de laranja? É um vício. Como é que fala na gravidez? É o Desejo. Enfim. Mas, tá, não foi só por causa do suco de laranja, óbvio. Mas, assim, eu ganhei muito volume de gordura no bumbum e na coxa. Ah, eu lembro. Muito! Só que assim, já tem 5 meses. Eu já emagreci, assim, consideravelmente. Mas eu não perco. Eu não tô perdendo o volume de gordura do bumbum e da coxa. Então, resumindo, calças não fecham. Né? Barriga até tá melhorzinha, né? Agora eu tô com diástase, isso é outro assunto. Mas, enfim... As calças não fecham, muito por conta do bumbum, tá? Que tá grande. Ai, mas e daí as pessoas falam, nossa, mas tá lindo. Gente, mas cada um sabe de si. Né? Aham. Tá cada me um tem o incomodando. seu- Tá o que me incomodando. Sim. Porque os vestidos não vestem, enfim. Se fosse consultar contigo, tá? Vou consultar contigo, tá? Tá. Tu me indicaria uma medicação emagrecedora por conta dessa queixa? Talvez. Mas primeiro a gente tem que fazer o checklist, né, doutora Gina? Que eu acho que esse checklist não vai ser checked. Ai, socorro! Está treinando, doutora Gina? Não, sim. Não, fala a verdade. Não tô treinando, Ah, mas tá. sei que... Mas não tava treinando? Tô mais ou menos, não tô como eu deveria. That eu was sei the que isso é um true- check. Ah. Eu sei que isso daí, sim. Não, é isso, exatamente aí que eu queria chegar. Tem que estar treinando, óbvio, tem que estar fazendo uma dieta. Né? Mas, por exemplo, se o paciente está bem regrado nisso e não está perdendo, acaba sendo uma Eu uso, indicaçãozinha. sim, usa, faz 8 E semanas. será que perde? Dá um estímulo, depois a pessoa segue. Porque até voltar, né, com a adaptação de um bebezinho novo, muda toda a rotina. É mais malhar, difícil. A gente, medicação, outras vezes, É ajuda, difícil, sim. eu sofro. Ajuda, né? O horário, né? E é lógico que vai sim. fazer a avaliação por bioimpedância, né? Já deu aquele between ali, pós-parto, tá fazendo tudo direitinho, não tá funcionando, por que não ajudar essa paciente, né, que tá precisando ali de um empurrão? Mas é aquela coisa, não, que você vai usar porque você não tem obesidade. Sim. Você está com um acúmulo maior de gordura por uma situação de um pós-parto. Sim. E na bioimpedância a gente consegue ver, né? Se É tá o com nosso gordura filtro, na perna, um se exame tá... simples, fácil, que a gente consegue detectar ali. Sim, E ajuda sim. bastante. Eu vou agendar daqui a pouco, mas ainda estou amamentando, Calma, então não tem- tem muito tempo ainda, Muito. se Deus quiser. Mas eu fiquei com essa curiosidade. Eu nunca pensei em usar nada para emagrecer, assim, nunca precisei por enquanto. Mas assim, agora com essas opções eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que eu vou cair nessa tentação, né? Porque assim, para a perna, né? É. E o lipedema, hein? Aparece muita gente lipedema, hoje em dia para a você. gente sabe, pra a gente você. tem vários estudos comprovando, né?
que o uso de medicação, por exemplo, da tirzepatida, ajuda muito no lipedema. Ajuda mesmo? muito. E às Já vezes, tem estudo? Tem estudos, já tem vários estudos publicados mostrando o efeito da tirzepatida sobre o lipedema. Porque o lipedema é uma doença inflamatória. Sim, e da Né? gordura especificamente. Exatamente, aquela predominância estrogênica também do paciente que Sim. tem lipedema. Então, hoje em dia é muito importante equilibrar os hormônios dessa paciente com lipedema. Lipedema é uma doença que todo mundo se fala, mas que desde que o mundo é mundo existe. Existe. Agora tá na modinha, mas sempre existiu. Sempre existiu, mas então assim, a gente sabe também muita associação do lipedema com a celulite. Então a Gold Seed ajuda muito nas Ajuda pacientes que muito. têm Não, os lipedema. pacientes gostam. E a gente tem que orientar, né? Porque como é uma alteração, uma doença, enfim, que não tem cura, mas ela é tem... controlável. É controlável, exatamente. E eu penso que essas medicações que emagrecem deve reduzir o volume da coxa, né? Sim, porque reduz a gordura, tem ação na gordura, que a gordura do lipedema é uma doença, é uma gordura diferente, né? É uma gordura inflamatória, né? Ela está inflamada, ela está uma gordura doente, não é uma gordura normal que todos nós precisamos ter gordura, né? Sim, sim. Mas então, assim, as medicações ajudam muito, e inclusive até naquela paciente que às vezes ela não está com excesso de peso, mas ela tem lipedema, a gente pode usar o quê? Uma low dose, né? Uma subdose para aquelas Sim. pacientes, porque ela não precisa emagrecer de fato, mas ela tem que tratar a gordura do lipedema, sim. que é uma gordura doente. Então, assim, é muito interessante a associação da medicação. Sobre essas canetinhas que o pessoal está usando, né? Todo mundo fala sobre esse medicamento e tal, mas ela é o quê? O que é composto esse medicamento? Ótima pergunta, porque é como a própria Renata falou, eu nem sei o que tem dentro dessas canetas, né? Então vamos explicar, né? Na verdade, essas canetas, né? Bem, primeiro eram os primeiros agonistas de GLP-1. O que vem a ser um agonista? É uma substância que mimetiza uma incretina hormonal, sim, porque são peptídeos hormonais, são hormônios que a gente sintetiza no nosso intestino, tá? A primeira canetinha que veio aí foi o Saxenda, que todo mundo conheceu, né? Aquela canetinha azul. A primeira, antes mesmo, foi o Victoza, que era para diabetes, né? Era tratamento para diabetes e usado off-label, ou seja, para tratamento de emagrecimento. Então, o princípio ativo, liraglutida, é uma agonista do GLP-1 que mimetiza uma incretina hormonal, um peptídeo intestinal que a gente produz no nosso intestino. O que essa incretina hormonal faz? Ela dá uma resposta para o nosso cérebro de maior saciedade, ela retarda o esvaziamento gástrico, fazendo com que você se sinta mais alimentado por mais tempo, então você não tem fome, né? Então é isso. Depois veio o advento dos duplo agonistas, né? Que aí veio o quê? Na verdade, agora, né? Duplo não, primeiro veio, né, o Saxenda, que é uma molécula que tinha que fazer aplicação diária. Depois veio o quê? A semaglutida, que é o princípio ativo do mais famoso, revolucionário tratamento para a obesidade e diabetes mellitus, que é o Ozempic, né? A semaglutida. Esse é o que mais... Acho que foi a revolução do tratamento, foi o emagrecimento, né? Esse dava muito efeito colateral, né? Muita gente passava mal de muito enjoo. Não, o primeiro era o Saxenda. Essas pessoas sim, era né, mais. passavam muito mal. Tudo injetável? É tudo injetável? Tudo subcutâneo. Subcutâneo, né? É injetável. Então, aí veio o Ozempic, que é a semaglutida, né? A molécula semaglutida, que é de aplicação semanal, uma vez por semana, tá? Com um perfil de maior emagrecimento e, na verdade, fazendo esse mecanismo de ação, de retardar o esvaziamento gástrico, dando sinalizando ali que o seu cérebro está alimentado e a pessoa come menos, né? Colaterais muito comuns, muitas das vezes o paciente fica mais constipado, o paciente tem enjoo, náuseas, né? Mas com a evolução cada vez mais diminuindo os colaterais. E depois veio o advento do duplo agonista, né? Que é o agonista mimetiza o GLP-1, que é uma incretina hormonal, e o GIP, né? Na verdade, a tirzepatida, o famoso Mounjaro aí, né? Que todo mundo fala. Que, em contrapartida, ele tem um emagrecimento maior do que o Ozempic, do que o Wegovy. 50 quilos em um dia. Brincadeiras à parte, né? Mas, assim, foi realmente uma revolução para o emagrecimento, né? As pessoas até costumam comparar, assim, que vai ser o fim da cirurgia bariátrica com a evolução das medicações, porque as pessoas conseguem perder peso equiparado a uma cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica, né? Que eu também atendo muitos pacientes na clínica, às vezes, que vêm pós-bariátrica que reganham, né? Muito. Então, isso é o que eu gosto de falar. A obesidade é uma doença crônica, né? Às vezes a paciente opera para tratar bumbum também. E reganha o peso. Então, assim, tem que estar sempre vigilante, tem que estar sempre tendo um acompanhamento médico. Mas eu acho que eu falei um pouco muito, mas assim, resumidamente, essas canetas são o quê? Elas mimetizam incretinas hormonais
mimetizam hormônios que a gente produz, né? E que fazem com que a gente se sinta mais saciado. Aí a pessoa emagreceu, por exemplo, 40 quilos, Monjauro. Aí ela parou de tomar. Ela vai ganhar tudo. Se ela parar abruptamente, ela vai ganhar tudo. Então ela tem que continuar tomando. Tem que fazer um desmame, muitas vezes fazer uma dose de manutenção. Depende, cada caso é um caso. Mas fica dependente? Fica dependente. Não é que fique dependente, mas se ela não for muito vigilante em relação às escolhas dela, né, o estilo de vida, alimentação, tudo interfere, exercício físico, ela vai ganhar com mais facilidade. Muito mais facilidade. Na verdade, eu acho que o que fica dependente do resultado, de estar magro e ser magro. Mas eu tenho visto, assim, muita gente que não tem indicação de tomar a caneta, de usar a medicação emagrecedora, que está usando. E aí tá vindo aí uma mulherada esquelética. Sim. Esquelética. Sim, né? que é doente, né? E aí já tem aquela, né? Já se olha no espelho, já se enxerga necessitando emagrecer, apesar de não precisar, é uma loucura, né? Isso daí aí já começa a ter um perfil um pouco mais doentio, né? Essas possibilidades abrem esse leque, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais com a automedicação, né? Exatamente. Eu pego vários pacientes do consultório que falam, eu quero tomar. Eu falei, você não precisa, eu não vou te dar. Você não precisa, você precisa treinar e se alimentar bem. É o que você precisa. Porque você tem que mudar a sua composição corporal. Exatamente. Tu falou do... eu não vou saber falar. Tirzepatida. Tirzepatida é uma única medicação. É essa que está em alta agora, né? É que mais o Monjaro é o nome comercial. O nome comercial. O Monjaro ou o Zepbound, né? Esse eu nunca ouvi porque na verdade Zepbound é para emagrecimento. Isso a gente nem chegou a ter aqui no Brasil, né? Na verdade. Não tem, né, no Brasil. Mas... e também tem, assim, né? Os desdobramentos da medicação. A gente sabe hoje em dia que essas medicações podem ser usadas para quem tem apneia do sono. Inclusive, nos Estados Unidos, o Zepbound é usado para quem tem apneia do sono. Nossa. Né? E a pessoa de quebra trata e emagrece. Exatamente. Para cada caso, um caso. Né? Sim, porque eu acho que quem tem obesidade tem apneia do sono. Muitos. Né? É uma comorbidade, né? Sim. Da obesidade. Sim, legal. Eu não sabia de tudo isso, não. Nem eu. Conhecimento aqui. Para lipedema, os desdobramentos, né? A gente sabe hoje em dia que tem estudos mostrando que a da redução das doenças neurodegenerativas com o advento dessas medicações, né? Com os agonistas de GLP-1, de GIP. GIP é a tirzepatida, mas vão vir um triplo agonista daqui a pouco, né? Já está para ser lançado. Só não é acessível para as pessoas, porque o valor é bem alto, né? O valor é muito alto, muito alto, muito alto. Muito alto. Mas a tendência é que cada vez vai baixando. Já foi lançada agora a primeira medicação nacional para emagrecimento, né? Foi. Foi lançada. Já tem um custo mais baixo. Foi lançada agora bem recentemente. Tem muita gente que precisa mesmo, né? Emagrecer. E não tem condições, né? Não tem. Liri. Oliri. Interessante. Já tem. Tenho certeza que a gente vai pesquisar. Vai, com certeza. Então, o que é indicado assim, para a pessoa que quer emagrecer e não perder, né? Não cair rosto, não cair bumbum, manter ali no lugar, né? Acho que assim, é o que, resumindo um pouco tudo que a gente falou, é ter um planejamento, né? Então, vai buscar o emagrecimento, seja mudando os hábitos, seja com medicação, ou os dois, né? Como tem se feito muito. E aí, planejar isso, né? A gente consegue emagrecer de forma sustentável, né? Como a doutora Carla falou, e bonita. Né? A gente natural. Segue natural, segue bonita, segue com bumbum, segue com o rosto no lugar. Né? Então, a gente planejar isso, né? E para isso, sim, estar em acompanhamento médico, né? Da parte cosmiátrica, né? Na parte do embelezamento, na parte médica que vai acompanhar esse emagrecimento. Então, a gente consegue, com os procedimentos, manter tudo. É todo um conjunto, né? Então, a pessoa, porque, assim, normalmente a pessoa, quando quer emagrecer, ela esquece esse outro lado. Desse tratamento. Ela só pensa ali na vezes vai buscar só depois, depois que já despentou tudo. Isso. Por isso que o nosso tratamento, a gente faz o tratamento em conjunto, equipe multidisciplinar. Vai emagrecendo e vai estimulando. O investimento é menor também. O investimento financeiro é menor. Porque aí tu não organizado, né? Programado. Ela se programa. Exatamente, programado. É como se fosse assim, manutenção que dizem, né? Porque assim, depois que caiu, não é manutenção, né? Já é tratamento. Já é tratamento. E muitas vezes é faca. É faca. Né?
Às vezes já precisa. Às vezes você pode, mas às vezes você pode também postergar, né, essa questão da faca aí, por exemplo. Pode. sim. Hoje em dia, mais do que nunca. Com o advento Aham. aí das tecnologias e dos injetáveis, a gente consegue. Daqui um pouco também não terá. Não terá bariátrica e não terá mais cirurgia plástica. Sei lá. Será? A minha mãe, por exemplo, ela emagreceu muito agora. Ah, é? Mas não foi com esse medicamento. Ela foi num outro médico, passou lá e ela perdeu mais de 15 quilos. Mas com o E ela- médico auxiliando. Com o médico. Só que ela não fez tratamento no rosto. Então ela tá com o rosto muito Caidinho. derretido. Que é isso que a gente não quer, né? A gente quer fazer traz ela pra gente cuidar. vai emagrecendo e vai cuidando, vai emagrecendo e vai cuidando. Que aí, Vai quando ela cuidando. acaba o grão finale dela, ela tá uma paciente saudável, linda, cheia de energia, é. bonita. É. Porque assim, ela se beneficiou de um lado, porque ela perdeu aquele tanto de peso que ela tinha, mas ela se prejudicou do outro, porque agora ela tá insatisfeita com outras É. coisera Ela arrumou Aí, outro problema. O Ela arrumou- único, quando a pessoa se cuida e planeja, o único problema é ter que comprar roupa nova, que não é um problema. Não é. Porque É não verdade. tem como. O guarda-roupa tem que ser ajustado. Não tem Ajustado. como. Ou ajusta ou compra tudo novo. Ajuste, É. faz doação, moda, né? Moda como é que é? Reciclável. Reciclável. Como é que é o nome? Moda tem outro nome. Esqueci. Sustentável, não é? Esqueci, tem um nomezinho. Aham. Então é isso. Eu tô comprando roupa menor agora. Eu tava pegando G, agora tô pegando M. Olha, Eu já costumo mudou. comprar, né? em Gente, a melhor loja coisa é fazer online. compra no armário da filha adolescente, gente. Eu roubo o short da minha filha. Menina, Tu minha filha emagreceu muito veste também. quase igual. Eu e ela estamos vestindo quase igual, assim, praticamente. Não é bom? É que Já eu tenho é mais bom, quadril que ela, mas assim, vestidos, blusinhas. Camisa, blusinha. Já Tá divide, vestindo- aham. já compartilha. Que Aham. legal. Eu ainda não cheguei nessa fase. daqui Aguarde, a doutora pouco. Gira. E ela tem logo duas meninas, vai ser. Vai Se ser uma prepara. diversão. A minha vai lá Diversão. fazer. Ela faz shopping lá no meu No armário. teu guarda-roupa. Aham. Ela vai lá. Então, chegamos ao fim desse Buildcast. Foi um super prazer conversar com vocês, doutora Carla, Renata. Fluiu a nossa conversa. Eu me diverti horrores e vocês. Eu também, eu amei. Foi- Fora o conhecimento que vocês me trouxeram aqui, né? Legal, muito obrigada. Então, é isso aí, pessoal. E deixem as dúvidas sobre emagrecimento ou sobre tudo que a gente falou aqui, que a gente vai estar disponível para respondê-los.